Quem diria que a arte pudesse trazer tanta coisa diferente, coisas que algumas pessoas já conhecem, outras não conhecem. Muito bem, vamos dar continuidade. No nosso último encontro, a gente falou um pouco sobre essa arte subjetiva. Eu vou abrir aqui a nossa planilha para ficar mais fácil da gente conversar. Aqui, vou compartilhar a tela, espero que vocês estejam vendo. Ok. Bom, então, no nosso último encontro, a gente falou um pouco dessa arte aqui, desse meu método, que é o Arte 3S, saia da forma e corra o risco de ser feliz. Cada um com seu papel, usando a arte como chave do coração para se reencontrar com a sua identidade. Foi exatamente isso que nós falamos no nosso encontro passado aqui, do que é a arte no dicionário, que eu falo dessa partezinha aqui, que é a expressão da subjetividade humana, que subjetividade nada mais é que expressão de sentimento, e com essa expressão de sentimento, a gente se reconecta com a nossa identidade, que aí tem um vasto caminho para a gente chegar nessa identidade. E hoje nós vamos falar como começa a formação da nossa personalidade, que é uma das coisas que a arte acessa. E principalmente nesse estudo do Arno Ster, que eu comentei também com vocês, do jogo de pintar, ele traz exatamente essa arte subjetiva aqui, que a gente acessa do nosso DNA e das nossas memórias ancestrais. Então, o que que o Arno trouxe de estudo? Ele catalogou 70 traços que é comum a todo ser humano quando em condições naturais, ou seja, quando não tem nenhum modelo a seguir. Então, ele viajou para povos primitivos para poder constatar esse fenômeno que acontecia dentro da sala de ateliê dele, que ele não ensinava técnica, mas as pessoas iam lá para pintar espontaneamente. E através dessa espontaneidade, eles acessavam, ou seja, eles pintavam praticamente a mesma coisa, eles tinham a mesma catalogação de traços. E foi isso que nesses 70 anos ele estudou. Ele catalogou esses 70 traços, e aí foi estudando para saber de onde vinha. Por exemplo, a garatuja é aquele primeiro risco que faz assim, esse rabisco que a criança faz quando a gente vai pegar o lápis, então é o primeiro movimento que a gente faz no papel, é a garatuja. Esse rabisco meio redondinho é a representação que a gente tem de útero, ou seja, os 9 meses da gente virando ali no útero da mãe, é o que a gente representa quando a gente começa a ter essa comunicação não verbal através da grafia, através do desenho. Então, o que que acontece? Esse estudo traz exatamente isso. O porquê que essa catalogação é tão comum a todo ser humano? Porque ele contém registros do nosso DNA e do nosso inconsciente. Por exemplo, quando eu era criança, eu pintava uma casinha, um lago e fazia um caminho. Nesse estudo, observa-se hoje que esse caminho já está se perdendo nos desenhos de hoje. Por quê? Porque a gente quase não anda mais a pé. Então, isso comprova esse registro de ancestralidade, que nem na minha época, os meus avós, bisavós, tataravós, como eles se locomoviam de um lugar para o outro? A pé, ou em cima de um animal, enfim, não tinha carro, né? Ou eram poucos os carros depois, mais aqui para o começo, mas os meus avós não usavam carro, não tinha. Então, a gente traz esse registro carregado dentro do nosso DNA, da nossa ancestralidade, e a gente representa esses traços no papel. Então, esse é um exemplo, tanto é que hoje não anda, né, a gente quase não anda mais a pé, então esse traço desse caminho já está se perdendo. A gente até brinca que futuramente pode ser que a gente só desenhe umas coisinha retangular, né? O retângulo, um quadradinho, porque só usa celular. Então vamos ver como que vai ser essa evolução desses traços ao longo dos próximos anos. Então é isso que a gente estuda no estudo do Arno Ster, é a evolução, como que está essa grafia de movimento, porque tudo que a gente representa no papel, principalmente nesse início da infância, é o que a gente vivenciou no corpo, que a gente tem de registro.
tá? Então, por isso que essa arte ela é subjetiva, porque ela varia, assim, de acordo de cada indivíduo, mas dentro dessa individualidade existe essa expressão que já é natural da comunidade, do mundo em que a gente habita. Então, esses primeiros traços, eles vêm carregados dessa carga genética. E aí, hoje, falando desse sistema, né, desses três pilares aqui que a arte acessa, tanto esse pilar aqui sistêmico, que é quando a gente começa a se formar desde a barriga da mãe até os 6 anos de idade, hoje, cada vez mais cedo, né, porque as crianças elas vão sendo inseridas na sociedade, às vezes com 3 aninhos, às vezes já nasce e lá vai para a escolinha. Então, isso aqui é uma média que a gente faz, né? Que a gente mais é influenciado pelos nossos pais, pelo menos éramos, né? Dos 0 aos 6 anos de idade. Depois vai vir essa carga de vida social, que vem da escola, da igreja, dos amigos, enfim, do meio em que a gente vive. E aí, depois, na vida adulta, a gente vai ver como que a gente lida, né, com esses sentimentos que a gente veio carregando durante a vida, desde a barriga e de cargas ancestrais, né, até a vida adulta, né? Porque aí cada um vai lidar com essa emoção primária que gera sentimentos, vai lidar de maneiras diferentes de acordo com a experiência de vida de cada um. Então, avançando um pouquinho aqui, né, depois dessa arte subjetiva aqui, a gente observa que 50% a gente tem do DNA da mãe e 50% do nosso pai. E da nossa mãe e do nosso pai, a gente carrega aí também os DNAs dos nossos avós, bisavós, tataravós. Há quem diga que são 8 gerações que a gente vai montando e a gente formando essa personalidade que já vem de registro no nosso DNA. Então, com isso, vamos abrir aqui um pouquinho dessa carga genética que a gente nasce, trazendo até das gerações passadas, a gente também traz os traços de personalidade, traços de cultura do meio que se vive, os traços das doenças, que isso é muito polêmico, que a gente sim, a gente pode vir com essa propensão genética, mas não necessariamente ela vai acontecer. A doença ela só vai se estabelecer se ela tiver um campo fértil para que isso aconteça. Ou seja, se você tiver os mesmos pensamentos, sentimentos, estilo de vida, crenças, igualzinho a um pai, uma mãe, um avô, enfim, que teve uma doença genética, aí você sim pode, em algum momento na sua vida, dá esse gatilho com que as suas moléculas se ativem e se propague uma doença, mas isso não é uma coisa, uma verdade absoluta. Porque você tem sim como mudar o seu meio, a alimentação. Então, é uma imensidão de fatores para que isso possa acontecer. Isso é uma conversa para um outro momento que dá uma aula inteirinha sobre isso, que eu já estudei também nas minhas terapias, como o corpo responde. Então, o físico é a última coisa. Antes do físico, a gente está com aquele peso emocional, aquela coisa que a gente vai aguentando, afinal, nós somos ensinados a aguentar. Então, quando você está sentindo ali que não está legal, mas putz, a vida é assim mesmo, a gente aguenta. E antes disso, já acontece na nossa energia, aquele lugar pesado, aquele ambiente que você não sabe por quê, mas você não se sente bem naquele lugar. Você também não respeita porque é normal, porque é assim. Então a gente normalizou uma série de coisas que não é natural e deu no que deu. Então a gente não vai prestando atenção na nossa intuição. Lembra da identidade que a gente vai ativando? Tem um belo de um caminho a seguir. E a gente só consegue isso com a consciência. E é por isso que vocês estão aqui. Mas essa conversa do corpo responde é para um outro momento. Enfim, então a gente carrega tudo isso de acordo com tudo que a nossa família passou e às vezes, muitas vezes a gente honra o que eles fizeram, mesmo que inconscientemente. Muitas vezes eu me caí falando a mesma coisa que a minha mãe falava e que eu julguei, e para mim na época não era certo. E é tão automático que daqui a pouco eu me vi tendo a mesma atitude e falando do mesmo jeito com a minha filha. Outro caso também, meu marido deu uma opinião sobre um determinado assunto e eu fui questionar, falei assim, viu?
você pensa realmente desse jeito? E aí ele pensou e falou: não. Então também replicou o que ouviu. Então tem coisas que a gente no automático, a gente cospe para fora sem ao menos pensar, simplesmente sai, que é um registro inconsciente, a gente só está replicando o que a gente aprendeu. Muitas vezes nem fazendo mais sentido, mas a gente não refletiu sobre isso. Então, isso aí é muito legal que vai acontecendo nesses padrões de vivência, de DNA, de crenças que acontecem durante a vida. Então, do útero até os 6 anos, essa personalidade é formada através das crenças dos pais e do território em que a gente vive. E hoje também mais cedo, inserindo sobre a escola. E aí a gente vai se moldando para as ações da vida adulta. A gente vai fazendo a nossa interpretação individual de vida, que é muito subjetiva também, porque cada um interpreta uma determinada vivência diferente. Eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro, porque você recebeu isso de maneiras diferentes na sua infância. Eu vou passar um vídeo para vocês que se chama Vida Maria. Ela representa muito bem esse padrão sistêmico e como isso vai se replicando, sem muitas vezes a gente nem se dar conta que a gente vai replicando esses padrões. Deixa eu compartilhar aqui com vocês esse vídeo que ele está aqui do lado. Peraí, vou trazer aqui. Aí, já começá-lo. São 8 minutinhos, tá? Maria José. Oh, Maria José, não tá me ouvindo chamar, não, Maria. Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando não, vá lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Pensa, pai. Ô, Maria, Tudo bom, mãe. vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Mãe, pensa, mãe. Pensa, mãe. Pensa, mãe. Pensa, mãe. Pensa, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. E saúde. Saúde. Ó, tu não tá me ouvindo chamar, não? Tu sabe que aqui não dá pra ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando, não vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina. Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenho. Forte, né? É um resumo de um padrão sistêmico. Lembra quando era criancinha? Doeu nela falar, ouvir isso da mãe. E ela fez a mesma coisa com a filha. Tá vendo como a gente faz o que faz muitas vezes inconscientemente, sem se dar conta, sem estar na presença, sem questionar. E a gente traz também como desenhar o nome, escrever, fazer um desenho, é fazer qualquer coisa. Ou é coisa de criança, desocupada, ou é coisa para artista, que também é sonhador, mas que eu não posso mais brincar, desenhar, acessar o que eu sinto. Então, essa vai ficar de reflexão para vocês. Quem quiser assistir de novo, chama Vida Maria. Eu achei muito lindo, muito emocionante e muito impactante quando eu vi. Bom, vamos continuar. Esse padrão sistêmico, ele tanto acessa através do desenho isso, que esse quadro aqui, da costela de Adão, é um acesso da minha ancestralidade. São lembranças que eu tinha da casa da minha avó. E esse quadro foi o primeiro, de quando eu falei que eu queria ser artista, que eu fiz para participar da minha primeira exposição. E assim, não fiz nenhuma pesquisa, simplesmente brotou na minha cabeça quando eu já praticava esses traços, né? Quando eu fui criar minha identidade, eu comecei a fazer os traços aleatórios e isso me dava muito prazer, era muito gostoso. Inclusive, esses traços, eles fazem parte da catalogação de traços do Arne Stern. Por isso que quando eu vi o estudo dele, eu falei, eu sou isso aí. Eu faço parte desse estudo, porque foi quando eu comecei a pintar livremente, sem um modelo e sem uma técnica a seguir. Eu acessei esses traços, eu acessei o meu inconsciente, eu acessei também essa minha ancestralidade, essa minha formação da minha personalidade, do meu caráter e coisas que eu precisava
tirar e ressignificar. Então, essa obra representa muito essa fase desse acesso sistêmico que essa arte subjetiva me proporcionou. Bom, continuando aqui, o nosso compartilhamento, este daqui. Vocês me contam o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam disso tudo, desse acesso que o desenho faz também, nessas coisas muito doidas que é dentro da gente, na nossa história de vida. Olha só, eu não sei se vocês já ouviram falar da tal da lei familiar sistêmica. Existe um estudo de Bert Hellinger, que ele fala das ordens do amor. E pelos estudos dele, ele catalogou 3 situações que a gente precisa prestar atenção, é legal a gente prestar atenção e verificar os padrões que vão acontecendo na nossa vida, principalmente quando essas 3 questões que ele levantou entram em desequilíbrio, ou seja, ele fala que dá um emaranhamento, uma desordem sistêmica e a nossa vida trava e vira confusão. Então, eu quero que vocês conheçam, para quem nunca viu, e comece a observar e buscar padrões dentro do seu sistema familiar. Então, ele fala que uma violação em qualquer dessas 3 ordens pode causar uma desordem no seu sistema familiar e que pode durar por gerações. Essas desordens podem desencadear conflitos. E como que a gente acaba com essa desordem? Ressignificando, ou seja, colocando um novo significado nessa situação de repetição, a gente quebrando esse ciclo. E a gente só consegue quebrar esse ciclo trazendo para a nossa consciência. Se ali na vida Maria, essa filha que teve essa dor quando a mãe falou, do jeito que falou para ela, tivesse não repetido, tivesse tido essa consciência de trazer para a vida dela, ela não faria isso mais com a filha. E aí a filha ia aprender uma nova forma de lidar com esse fazer, né, com esse desenhar a letra, com esse momento dela de brincar. Provavelmente essa criança cresceu e também viveu nas mesmas condições que essa mãe, que essa avó, e provavelmente vai replicar para o seu filho, até que uma geração olhe para essa situação e quebre esse ciclo, ou seja, que faça diferente do que todo mundo fez. E muitas vezes por honra, nossa, eu honro a minha avó, eu honro a minha mãe, e por isso eu vou seguir o que ela sempre fez. Isso acontece muito. Porque senão eu vou estar chateando a minha mãe, chateando a minha avó, que ela gostava que fosse assim, ela desejava que fosse desse jeito. E aí a gente repete um padrão, às vezes sendo infeliz, não concordando, mas em honra a essa ancestralidade. E isso muitas vezes inconscientemente, nada é querendo. Então, Bert Hellinger, ele dividiu essas ordens do amor em 3 etapas, a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. Vamos ver cada uma delas aqui. Dentro do nosso sistema familiar, da nossa família, que primeiro, pai, mãe e filhos. Essa é o sistema familiar dentro da sua casa. A partir do momento que você casou e constituiu outra família, aí você está montando um outro sistema familiar. Pai, mãe e filho. Esse sistema antigo, ele vai ser os seus parentes, né? O teu clã familiar, mas você sai desse núcleo para formar um outro núcleo. Então, tem a possibilidade de fazer diferente nesse outro núcleo. Ou não, ou replicar. O pai vai replicar o que seus pais, seus avós fizeram, a mãe vai replicar o que seus pais, que seus avós fizeram, e vai inserir nesse novo ser que depois, quando crescer, vai replicar também essas coisas que aprenderam. E assim a vida vai seguindo nesse fluxo que a gente naturalizou, mas não normalizou, mas não é tão natural assim. A gente pode quebrar esses ciclos. Então, essa lei do pertencimento, ela fala o seguinte: todos têm o direito de pertencer a um sistema. A exclusão ou rejeição de alguém pode causar desordens no sistema. Pertencer à família é uma necessidade básica
E isso eu também busco para a empresa, que é bem fácil da gente estabelecer esses padrões aí. Então, na família, por exemplo, eu tive um pai, uma mãe que não foi tão legal, não foi tão presente, ou era abusivo, ou batia, enfim. O que tiver que, qualquer coisa que tenha acontecido, eles nunca vão deixar de ser seu pai, de ser sua mãe, de ser seus irmãos. Então, essa lei do pertencer, por pior ocasião, por pior que eles tenham sido para você, eles nunca, jamais vão deixar de ser pai, mãe e irmãos. Então, esse pertencimento, a gente fala que é você nunca excluir. Isso acontece muito em aborto também, tá? Nunca esquecer. Porque por mais sendo aborto espontâneo ou não, a pessoa, assim, esse ser existiu. Por menor tempo que for ali, ela existiu. Então, ela tem que ser incluída. Quantos filhos eu tive? Tive um aborto e tive 2 filhos. Então, eu tenho 3 filhos, né? Então, é esse pertencimento que a gente precisa incluir. Perdoar o nosso coração. Perdoar é aceitar? É querer que fique perto? Não. Você pode perdoar, aceitar, incluir, mas que aconteceu isso, então não preciso ter contato. A gente tem que ter esse discernimento e esse amor no coração para que a gente não bloqueie a nossa própria vida. Que queira ou não, tudo que a gente faz volta para nós mesmos. É um assunto delicado, eu vou dar aquela pincelada para vocês conhecerem, a gente consegue aprofundar em muito isso daí. Na empresa é a mesma coisa. Às vezes tem aquele funcionário que já não está entregando, que não está dando e que você começa a excluir. E isso acaba atrapalhando o sistema da empresa. Então, tudo que acontece nesse sistema familiar da empresarial é a mesma coisa. É uma família, né? A gente cria um sistema ali. Então, não está dando certo, a gente precisa tomar atitudes para eliminar esse emaranhamento sistêmico. A outra lei é a lei da hierarquia. Quem chega primeiro tem prioridade sobre quem chega depois. Aquele que está no topo do sistema tem precedência sobre os que estão abaixo. E a gente observa também a hierarquia do corporativo. Então, assim, sempre o chefe, né, tem o do CEO, o diretor, o gerente e o colaborador, tem uma ordem. Tem aquele colaborador que está querendo mandar lá no gerente. É uma inversão de hierarquia. Isso causa um desequilíbrio gigantesco na sua empresa. Começa a dar aquele bafafá, aquela briga. É bem palpável da gente ver por esse viés, né? É a mesma coisa na família. Quando o irmão mais novo quer cuidar do mais velho, gera desequilíbrio. Um exemplo muito, muito legal é de Van Gogh. Van Gogh, ele foi cuidado, sustentado pelo irmão mais novo a vida inteira. E isso, todo estudo que eu tenho sobre a personalidade de Van Gogh, causou um emaranhamento sistêmico gigante na vida dele, porque ele era o irmão mais velho. Então, jamais ele podia ter invertido essa ordem. Isso também acontece muito entre pais e filhos. Jamais os filhos podem ser maior do que os pais. Jamais os filhos podem tentar controlar a vida dos pais. Os pais são maiores, por pior a decisão que esses pais tomem, por pior que seja, os filhos devem honra e obediência e precisam respeitar a decisão dos pais. Esse é o pior emaranhamento que existe. É a inversão de valores entre pais e filhos, porque nada, absolutamente nada, a gente não vai conseguir nem dar nada em troca, porque os nossos pais deram o que é mais de importante e que não existe compensação, que eles deu a nossa vida. Então, nada vai compensar. Quando a gente tenta inverter isso, dá um emaranhamento, um caos. Eu já passei por isso na minha vida. Eu falo com propriedade o que é um emaranhamento sistêmico da parte da hierarquia, por a gente estar tentando inverter essa hierarquia, dá muito ruim, por experiência própria e observando também muitas famílias, empresas ao meu redor. E, por último, é a lei do equilíbrio, é o do dar e do receber. É o dar e receber de maneira recíproca. Demonstra a necessidade de compensação entre dar e receber. Busca o equilíbrio nos relacionamentos.
também vale para os relacionamentos entre amigos e ambiente de trabalho. Tem família que a gente só dá e não recebe nada em troca. Isso começa a criar uma exaustão, né? A gente fica uma família em desequilíbrio, e só um faz, aí sobrecarrega um. Então tem que haver essa reciprocidade entre dar e receber. Muito no trabalho, a maioria das pessoas, muita gente mesmo, tem dó de cobrar, ou, enfim, não merecimento. Isso é um desequilíbrio, que você está servindo e é mais que natural a gente receber algo em troca. Eu estou aqui dando o meu tempo e dando meu conhecimento para vocês. Nada mais natural do que vocês me darem alguma coisa em troca. O quê? Um feedback, fez sentido, não fez sentido, né? Ou a compra da mentoria, da terapia, do curso, entendeu? É um dar e receber. Quando a via é só de uma mão, gera um emaranhamento sistêmico. Isso também entre relacionamento de amigos e no ambiente de trabalho. Só um dá, o outro não recebe nada, gera desequilíbrio. Então, essa compensação de dar e receber. E por isso que eu falo que a única coisa que não tem compensação e não tem como a gente dar nada em troca é para os nossos pais. Eles estão no topo da montanha. Eles são muito maiores que a gente. Então, por mais que a gente ache que eles tenham menos conhecimentos que a gente tem que respeitar as decisões da vida que eles têm. Ah, mas não posso cuidar nem quando estiver doente? Depende. Quando eles não tiverem mais capacidade de se manter fisicamente sozinhos, de fazer as próprias escolhas, aí sim a gente, lógico, vai dar um apoio sempre, né? Não vai deixar o pai e a mãe, lá Deus dará. Mas enquanto eles estiverem com lucidez e podendo tomar as próprias decisões, jamais a gente deve intervir nesse sistema. Então, quando eu falo cada um no seu papel, é porque existe sim esse sistema, esse equilíbrio, né? Nesse sistema que é muito mais, que forma a nossa vida e a nossa personalidade. Então, é o que, nessa fase, principalmente do 0 aos 6 anos, é isso aqui, é toda essa carga que a gente carrega. E que sim, em algum momento, quando a gente vai trabalhar para a gente se conhecer, da onde está vindo o que eu sinto, a gente vai se deparar com muito, mas muita, e a maioria das coisas, das nossas questões, vem desse período desde intrauterina até essa fase aí da primeira infância. São os maiores traumas e as maiores crenças que a gente carrega desse período. Entendido? E olha só quanta coisa essa arte subjetiva proporciona para a gente. Deixa eu descompartilhar para poder falar com vocês de pertinho. Vocês conseguem entender essa riqueza que esconderam da gente? Falando que a gente precisava copiar, desenhar um modelinho para tentar fazer com que a gente não tivesse acesso, e principalmente que a gente não tivesse consciência de questionar, de mudar e de ter as nossas próprias escolhas baseado na nossa experiência de vida. Tudo é cíclico. Lembra da numerologia? 9 anos de ciclo. Tudo tem um ciclo. Somos parte da natureza. A árvore não tem um tempo para ela crescer? Precisa da semente, essa semente precisa morrer para germinar, e aí a gente precisa regar, e ela precisa crescer, e até ela crescer leva um tempo. E aí ela vai florescer, vai nascer frutos, esse frutos vai cair, tem uma outra semente dentro, e o ciclo se repete. E nós, seres humanos, temos uma vantagem, que virou uma desvantagem, que é a capacidade de pensar. E é isso que eu trago para vocês, essa capacidade, através desse acesso de dentro,
nosso coração, dessa ferramenta que é um meio de acessar tudo isso e trazer à tona. E a partir desse que veio à tona é a gente conseguir trabalhar nesse individual. Então, por isso que é sempre importante também, quando vier alguma coisa à tona que está difícil de lidar, é buscar um psicólogo tradicional ou uma terapia holística ou qualquer que seja. Porque nós somos feitos corpo, mente, energia. Nada é separado, tudo é uma coisa só. Elas andam em conjunto para formar quem nós somos. Espero que vocês continuem correndo esses riscos todos os dias. Porque todo risco liberta, toda experiência de vida é um pontinho que faz parte do nosso todo, que vai formando esse quadro em branco e a gente vai dando vida para esse quadro. E quando a gente escolhe, a gente é o autor genuíno. Ninguém pintou para a gente. E aqueles que pintaram, a gente pode ir lá pintar em cima. Passa uma massinha, vai estar lá atrás, não vai sumir. Mas ele vai ser ressignificado. Passa uma massa e pinta do seu jeito, com as cores que você escolher. Todo dia. Tem dia que vai estar cinza, tem dia que vai estar colorido. E essa é a magia da vida, que a gente precisa para fazer uma pintura bonita de luz e sombra. Um beijo para vocês. Muito bom, fico muito feliz de compartilhar um pouco do que eu sei. E se fizer sentido para uma pessoa aí, para mim já vai ter valido muito a pena. Até mais.